Tudo bem? Tudo bem com vocês? Então, gente, a gente combinou de fazer uma live, né? Hoje eu e a Mara. Eu sou a Débora Souza, sou psicóloga. Ela é a Mara Rosane. Sou a Mara Rosane, sou psicóloga também. E nós trabalhamos juntos, né? Aqui no office, no Passeio. Que bom que vocês estão online com a gente, né? Estamos muito felizes em estar fazendo essa live, né, Débora? Sim. É a nossa primeira live, então pode ser que algumas coisas, né, a gente não sabe muito bem ainda. Mas a gente vai fazer. A gente veio falar hoje sobre o Setembro Amarelo, né, e por que ele é importante, assim, por que tem esse mês inteiro para falar sobre isso, né, para refletir sobre isso. Então, o Setembro Amarelo, ele vem sido a cada ano, né, se fortalecendo. Então, desde 2015 que se pensa o Setembro Amarelo, que se faz ações, né, alusivas a esse mês, no intuito de se desmistificar, né, o suicídio, né? Sim, né? Porque às vezes a pessoa dá sinais, então ela fala que ela tá triste, ela fala que ela não tem mais esperança no futuro, ela tá falando, né? Ela tá dizendo, boa noite, ela tá dizendo que não está bem, né? Mas a gente às vezes, né, por não ter ali uma explicação, não ter uma informação, acaba ignorando, acaba achando assim que, tá falando por falar. Não, muitas vezes ela tá dando um sinal de que realmente não está bem, de que realmente não está vendo esperança, de que realmente não está vendo uma saída para o problema que ela está passando. Então a gente, enquanto psicólogas, mas enquanto pessoas, né, mesmo que você não seja psicólogo, você pode falar sobre isso. Olha, procura ajuda, né? Temos centros, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que vão dar todo esse auxílio. Mas o Setembro Amarelo, ele vem de um menino, né, que acabou se suicidando e... Ele se suicidou dentro do seu próprio carro, né, nos Estados Unidos, se eu não me engano. Sim. E era um carro que ele tinha pintado e refeito, né, então era um veículo que era muito importante para a vida dele, e ele se suicidou dentro desse carro. E ele pintou o carro de amarelo. Sim. E ele tinha apenas 17 anos. E aí, no funeral dele, Débora, os familiares confeccionaram pequenos lembretes, cartõezinhos, e amarraram uma fitinha amarela. Então, aqueles lembretes, aquele aviso ali, era para que as pessoas olhassem para isso com mais carinho, que pudessem perceber os sinais. Então, foi daí que veio, então, o Setembro Amarelo, que, se eu não me engano, foi 10 de setembro, né, que ele cometeu o suicídio. E a partir de lá, então, vem se falando mundialmente sobre isso. E o Setembro Amarelo, essa expressão, é desde 2015, então, que no Brasil se instituiu o Setembro Amarelo como o mês que se fala, assim como os outros meses, né, o Novembro Vermelho, o Outubro Rosa. Então, o Setembro Amarelo é um mês que se intensifica essas ações do falar mais sobre o suicídio. Sim, né? Porque a gente precisa desmistificar e cada vez ter mais conhecimento sobre algo. Então, às vezes a pessoa fica com um pouco de medo de saber sobre isso, mas é importante, né, para que a gente tenha ferramentas para lidar com situações que podem acontecer, né? Pode Sim. ter um colega, um amigo, um parente que esteja passando por uma situação de muita tristeza ou um problema, às vezes muito grande, um problema financeiro, tem muitas pessoas, né, que fazem isso. Então a gente simboliza, né, coloca num lugar e num mês e numa cor, né, esse sofrimento, para poder falar sobre isso, para poder mostrar, olha, tem esperança sim, né, a gente está vendo que está doendo, a gente está aqui para ajudar, né, então isso é muito interessante. Quer dizer, então esse menino, ele foi um marco que se estabeleceu, assim, que as pessoas começaram a dar mais voz a isso. Mas isso acontece muito em muitos países, né? Aqui na cidade a gente tem bastante, né, história sobre isso. Então é algo que ele é um símbolo, sim, mas acontece muito e a gente precisa cuidar.
a gente precisa dar atenção, a gente precisa olhar para esse sofrimento, né? E tu sabe, Débora, pegando um gancho agora, que tu trouxe a questão de Santo Antônio, realmente o nosso município é um dos municípios que tem o maior índice de suicídio, né? Então a gente tem a nossa cultura aqui do município de que a gente não deve noticiar isso nos meios de comunicação, não se deve falar, né? Se cria um mito, né, sobre isso. Eu me recordo há algum tempo atrás, não muito tempo, mas enfim, houve várias pessoas que já cometeram suicídios e que a gente conhece, porque o nosso município é pequeno, são 40 mil habitantes, 42 talvez, mas a maioria das pessoas se conhecem, ou já ouviram falar, ou são parentes, ou parentes de alguém que a gente conhece. E uma vez eu estava em uma loja e entrou uma pessoa, né, um indivíduo, e estava comprando uma loja, comprando um determinado objeto e eu estava fazendo o pagamento, né? Obrigada. E logo após, essa pessoa saiu da loja, foi para casa e 2 horas depois que eu tinha visto essa pessoa, ela se suicidou. Então, quando a gente enxerga uma pessoa rindo, brincando, né, a gente não sabe realmente o que está por trás, né, o que tem, né? Quando a pessoa está rindo, brincando, é porque realmente ela conseguiu, que bom que ela conseguiu, mas o sofrimento atrás desse sorriso, dessa brincadeira, né? O sofrimento às vezes é tão intenso que ela não suporta e alguns minutos depois ou 2 horas depois, como aconteceu nesse caso, a pessoa tirou a própria vida, né? Sim. Por enforcamento. Então, muito triste, eu fiquei pensando na época, né? Não era psicóloga ainda, e fiquei pensando, nossa, né? Essa pessoa, esse indivíduo estava lá comprando um objeto na loja, rindo, brincando, e como que pode, depois de 2 horas, né, ele ter feito isso? Mas é assim mesmo, né? Assim mesmo que acontece. A dor, às vezes, ela não é visível, né? Isso, né? Às vezes a pessoa está em tanto sofrimento, né? Que é tão difícil para ela que ela bota máscaras. Então quem está do lado realmente fica com essa dificuldade de poder ajudar. Porque ela vestiu aquela máscara de felicidade, mas ela não estava realmente tão feliz assim. O que pode ter acontecido nesse caso também, que eu e a Mari já discutiu esse caso há um tempo, é que podia ser uma questão de bipolaridade. Então não é só a depressão que causa isso, né? Nós temos a bipolaridade, ela tem esse ímpeto, né? Onde a pessoa acaba reagindo de uma impulsividade, de uma forma extrema, uma impulsividade, e acaba tomando uma decisão drástica num momento que às vezes, né, não caberia, e ela poderia talvez procurar uma ajuda, mas ela não consegue por esse diagnóstico, assim. Então nem sempre é a depressão. Tem outras doenças também que vão ser atreladas, né, ao suicídio. Então a pessoa tem um transtorno mental, né, leve, moderado, às vezes grave também, pode se tornar mais violenta com o outro e consigo. E aí, num momento desses, a gente até pode dar uma palhinha, explicar um pouquinho o que é a bipolaridade, né? Então, vocês imaginem, para quem não entende nada, nunca ouviu falar, né, em bipolaridade, embora hoje se use muito, né, a pessoa é bipolar, e às vezes ela não é, né? Sim. A bipolaridade, vocês podem imaginar uma pilha, então, né, que tem o positivo de um lado e o negativo do outro. Né? Então, bipolar, os 2 polos. Então, momentos de euforia e momentos de depressão. Momentos de euforia. Então, a pessoa vive nessa montanha russa, né, de sentimentos, uma hora triste, uma hora eufórica. E, às vezes, num momento de depressão, que faz o pico muito rápido, né? Porque às vezes a pessoa oscila no mesmo dia ou no mesmo turno, né? À tarde ou à manhã, ela oscila tanto para alegria, euforia, como para depressão profunda, aquela tristeza, aquele sentimento. Então pode que num desses momentos de pico de depressão, né, por ter aquele sentimento de desvalia, aquele sentimento de desesperança, que eu acho que é uma palavra que resume bem o sentimento de tristeza e de não ter esperança no futuro, né, e de, bom, não tem jeito, não vai dar, eu não consigo, ninguém me ajuda. Então, vai lá e comete, né? E aí a gente sabe que nesse período que a pessoa tem
esse pensamento de tirar sua própria vida, né? Isso é comprovado assim estatisticamente, que se essa pessoa ligar para alguém, né? Às vezes a gente trabalha isso na clínica, né, Débora, de combinar com o paciente quem é a pessoa. Quem é a pessoa que tu pode ligar? Quem é a pessoa que tu confia, que seria esse teu apoio, né? Então a gente já trabalha com o paciente para que ele tenha essa pessoa, né, ali nessa carta na manga para ligar. E daí a Débora falou no CVC, acho que vai passar o número de contato, né, Débora? Sim, às vezes assim, né? A pessoa já está em depressão porque talvez, né, além de todo o histórico dela, tem uma questão bioquímica do cérebro, né, que vai estar ali em desordem, né? Então você tem muito menos serotonina, que é a substância do prazer, que é a substância da felicidade, né? Você vai ter muito menos endorfinas, enfim, você vai ter um déficit real de neurotransmissores, né? Então é sério e é físico, né? Tu diz sempre, né? É físico, né? O sofrimento, gente, não é só psicológico, é a química do corpo, é Sim. físico, é fisiológico, né? E a dor, ela é também física. Não é só uma questão, é séria, assim, né? Físico, tu tá imerso naquele sentimento. Bom, e aí às vezes a pessoa não tem assim um apoio social muito que talvez compreenda ou que vá dar uma orientação tão boa quanto um especialista. E aí nós temos então o Centro de Valorização da Vida, que você diz que é um 188 e eles vão lhe orientar, assim, né? Porque de fato, né, a gente passa, né, por diversos momentos difíceis da vida e nem sempre a gente tem uma rede de apoio, ou talvez, né, você não tem aquele amigo que sempre lhe dá conselhos bons, que sempre te ajuda, né? Aquele parente, mãe, pai, tio, tia, né, alguém, né, você pode então ligar para o 188 e aí você vai ter ali uma orientação mais técnica, né, você pode procurar um psicólogo. Mas seria bom também, né, essa questão de ter alguém de confiança. Isso, então a gente sempre pergunta, né, quem é a rede de apoio, quem é a pessoa que tu pode ligar? Se essa pessoa diz, não, mas eu não tenho ninguém, eu sou sozinho, porque por incrível que pareça, tem pessoas que são sozinhas, né? Sim. E pela condição de estarem deprimidas, a situação dela fica pior ainda. Então, às vezes não tem amigos, não tem interação social, às vezes está em benefício, não está trabalhando, né? Sim. Então, não tendo essa pessoa e não estando em tratamento, não tendo um psicólogo, né, um profissional da área da saúde mental que possa dar esse suporte de uma ligação telefônica, então o 188, que é o Centro de Valorização à Vida, ele tenta ficar de 10 a 15 minutos na linha com a pessoa, porque é o tempo que a pessoa tem para refletir sobre aquilo, se realmente aquilo vai trazer benefício para ela, se será que tirar a vida vai trazer algum benefício? Será que ela quer realmente tirar a vida? Ou ela só quer que arranque dela o sentimento de tristeza? Porque quem já teve depressão, quem já teve esse sentimento, sabe o quanto é dolorido. Sim. E dói mesmo, gente, não duvidem disso, é uma sensação muito ruim, de desvalia, de desesperança, de que não vai dar certo, né? É a química do corpo que está ali faltando, né? Então, na clínica, quando aparece isso no consultório, a gente geralmente, se é uma coisa no início, a gente sabe que a terapia dá conta, né? Sim. A pessoa vai entender o porquê que ela ficou assim, quais foram os motivos que levaram ela para aquele quadro depressivo, como que é o esquema dela de vida, como ela enxerga a vida, como ela enfrenta as batalhas da vida, né? Sim. Mas às vezes nós identificamos, né, Débora, que só isso às vezes não adianta, porque a pessoa já deixou ficar num grau tão grande de depressão, ela está tão triste que só a terapia daí não dá mais conta sozinha, então precisa da intervenção psiquiátrica e a gente faz os encaminhamentos. Sim. Nós temos ótimos psiquiatras em Santo Antônio, que é a cidade que nós moramos, porque a gente sabe que tem gente nos assistindo que não é Sim. do município, né? Muito obrigada por todos que estão ao vivo e talvez a gente consiga depois falar um pouquinho, dar um oi para cada um, né? Mas a gente está vendo que tem bastante gente nos assistindo, né, Débora? Sim, muito obrigada, pessoal.
E então, assim, aqui em Santo Antônio a gente tem ótimos psiquiatras. E a gente consegue, porque é muito importante que eles também nos deem abertura para a gente fazer essa integração de ligar, de dizer, olha, eu vi o meu paciente essa semana, ele não tá legal, eu vou te encaminhar ele para tu reavaliar, né? Porque a gente sabe que às vezes eles se boicotam e param com a medicação. Sim, porque a gente faz um acompanhamento semanal ou ali quinzenal, então a gente tem uma visão muito mais ampla e cotidiana, né? A gente está acompanhando muito mais de perto do que o psiquiatra. Então, às vezes, a gente vai conversar com o psiquiatra e vai dar dados que talvez ele não teria, assim, né? Ah, mas oscilou de humor. Pois é, mas não, né? Vê o psiquiatra de 6 em 6 meses, 3 em 3 meses. Então, fica mais completo o diagnóstico com essa integração psicólogo-psiquiatra, né? E a gente sempre tem que ver, assim, né? Porque, às vezes... tem vários motivos para que uma pessoa entre em depressão. Por exemplo, tem algumas vitaminas no corpo que precisam estar em dia, né? Precisa ter vitamina D, vitamina E. Tem várias vitaminas do complexo B também que são importantes para que mantenha esse corpo, né? Esse organismo bem, né? A própria atividade física, né? Que a gente sabe que faz produzir serotonina, né? Sim. O nosso eixo cérebro-intestino, que não sei se vocês sabem, né? É no intestino que a gente produz a maior quantidade de serotonina, né? Então, quando as pessoas às vezes estão depressivas, elas ficam com o intestino preso, né? Com dificuldade de ir aos pés. E aí se pensa, nossa, o que tem a ver, né? Tem tudo a ver, é o eixo cérebro-intestino. A maior parte da serotonina é produzida no intestino, né? Então, fazer atividade física, pegar sol, interagir com pessoas que a gente ama, né? Ver como estão as vitaminas. Isso. Tudo isso nos ajuda a produzir a serotonina, né? Então, quanto os hormônios são importantes para nós. Tu quer dar uma lida, Débora, em algum nomezinho? Dar um oi para quem está entrando aí agora? Acho que o Felipe fez uma pergunta aqui, né? Como identificar quando a pessoa está prestes a cometer o suicídio e se identificamos como reagir a quem recorre, né? Uma perguntinha aqui que o Felipe fez. Vocês podem fazer perguntas, gente. A gente vai dar uma esticadinha aqui, mas a gente... Débora, e a gente tem uma amiga de colégio, assim, do 2º grau, a Nara, uma amiga querida que a gente ficou muitos anos sem se ver, se encontrou no Facebook, agora no Instagram, ela mora nos Estados Unidos há muitos anos, e eu tô vendo que ela tá online. Nara, um beijo pra ti, amiga querida, saudades, eu sei que tu vem pro Brasil o ano que vem, com certeza a gente vai poder estar junto. Sim. Então, respondendo ao Felipe, né, como identificar que uma pessoa está prestes a cometer o suicídio, então, né? Bom, claro que você não vai conseguir, talvez, dar conta de tudo, né? Mas o que pode se fazer observa como essa pessoa está se comportando. Ela está muito diferente de como ela costumava ser. Ela tá assim, sem muitos planos para o futuro. Quando tu fala sobre os planos que ela mesma tinha estabelecido, ela diz que, não, mas eu já larguei porque não vai dar, porque... Né? E é uma coisa diferente de simplesmente, troquei de plano. Não, ela não tem plano nenhum. Ela já tá assim, organizando tudo para deixar tudo resolvido. Esse é um ponto bem importante, né? Muito importante. Assim, ela tá arrumando conta que ela nunca... mais tinha olhado, ela está cuidando de assuntos assim que já estavam, né, lá atrás, ela está retomando tudo para deixar tudo arrumadinho, tem que cuidar. Ela está muito deprimida ou ela está com uma oscilação muito grande, então ela fica impulsiva, de vez em quando ela faz muitas compras ou ela assim ficou com um impulso muito grande em um determinado assunto que antes ela nem pensava, né, uma coisa muito diferente, ou tá com um comportamento sexual assim muito, muito ativo, tá assim se colocando em risco, tá, sabe, fazendo coisas que ela não fazia, vamos dizer assim, um exemplo, né?
Ela sempre teve medo de altura e agora, de repente, ela está indo em prédios muito altos, ela está indo em lugares muito altos, está ficando muito na beirada. Esportes radicais. É uma coisa muito atípica, assim, e muito intensa, Felipe. Então, isso é um jeito que tu pode olhar, assim, né? De repente está muito deprimido, né? Não sai do quarto, chora muito, não quer ver ninguém, né? Nada do que é dito para ela é visto como uma real solução. Isso são pontos bem importantes, assim, né? E quando, né, se uma pessoa fizer isso, né, como é que tu vai proceder, assim, né? Ou qualquer um de vocês, né? Bom, aí, se tu era muito próximo da pessoa, ou mesmo que não seja, se isso mexeu muito contigo, é importante levar para terapia, pra gente ver, pra gente poder esmiuçar isso, né, de uma forma mais profunda, ver que impactos isso trouxe, né, o que ficou disso aí, né, para que tu possa lidar com isso. Se tu for uma pessoa que não ficou tão abalado com isso, tá? E tu conhece essa pessoa, tu era próximo, enfim, o que tu pode fazer é dar um suporte para a família, né, já que tu não tá tão abalado com isso, assim, né? Dar o teu apoio. Às vezes o mais importante é estar ali, né? Escutar o que essa pessoa tem a dizer, o que essa família pensa, né? Poder orientar, a procurar o CVC, a procurar terapia, a procurar ajuda. Às vezes é importante uma atividade em grupo, né? Como a Mara fazia atividades em grupo também. Então é importante que se tenha essa interação. Por que o grupo, né? A gente falava da rede de apoio. Às vezes é importante que tu tenha uma rede de apoio para poder contar com essas pessoas, né? Para poder ir lidando com os problemas. Porque afinal, como diz o paciente meu, a vida é resolver problema, né? Então, em muitos momentos a gente vai resolver problema, em outros a gente vai desfrutar da vida, né? Então, a gente também precisa, para prevenir esses momentos, para prevenir essas coisas, fazer isso que a gente estava falando, né? Exercício físico, ver como é que tá a vitamina, fazer um check-up de vez em quando, importante. E às vezes a gente se depara com um paciente que está muito introspectivo, muito dentro de casa, e agora estamos vivendo, né, essa pandemia, né, que veio e ninguém sabia como lidar, né? A gente sabe que lá atrás, há muitos anos atrás, já se usou máscara, já tivemos outras pandemias, né? Mas a nossa geração, eu me lembro dessa, né? Sim. Se aconteceu lá atrás, não sei se foi na época que eu era criança ou não, mas enfim, eu tô vivendo essa pandemia e é essa que eu lembro, né? De estar passando. E tudo é novo, né? Nós tivemos que nos reinventar, nos aproximar das pessoas, né? Através dessas ferramentas tecnológicas, né? Que são muito boas quando usadas para o bem, né? Então eu sempre brinco com os pacientes que o telefone tem tantas coisas que ele faz que ele até liga para as pessoas, né? Então o primeiro propósito dele era fazer chamadas, né? Ligações. E hoje a gente faz tudo menos isso. Sim. Mas de vez em quando a gente dá uma ligadinha, né? E não bastasse só ligar, a gente pode fazer uma chamada de vídeo, né? Que legal, a gente poder estar conversando com vocês agora através dessa ferramenta, né? Encurtando saudades de quem a gente gosta, de quem faz muito tempo que a gente não vê. E a gente pede então que o paciente ligue para o pai, ligue para a mãe, ligue para um amigo, né? Que aumente a comunicação social dele, a vida social dele, nem que seja por telefone, né? Porque agora com a pandemia as pessoas estavam totalmente reclusas, Sim. Né? Familiares nossos, assim, totalmente dentro de casa, sem sair no sol, porque no pátio poderia pegar o Covid, né? Então a gente ia desmistificando isso, que não, que pode ir no sol, né? Que pega pelo ar, mas numa proximidade. E nós estamos aqui sem máscara, vacinadas, segunda dose, nos cuidando muito, ficamos o tempo todo de máscara, só tiramos hoje mesmo por causa da live, né? Então a gente vai orientando as pessoas e aquelas que a gente vai encontrando, não só no consultório, mas no nosso dia a dia,
de que sim, pode ir no pátio, pegar sol, fazer as atividades diárias, conversar com o vizinho, né, numa distância razoável. Nós somos seres sociáveis por natureza. Sim. O ser humano não consegue viver sozinho, né? Ele precisa viver em bandos, em grupos, em tribos, né? Deem qual denominação quiserem, mas nós precisamos viver em sociedade. E às vezes os nossos amigos, nossos familiares, os pacientes, a gente percebe que eles estão muito sós. Sim, né? E o quanto a gente precisa disso, porque somos seres gregários, então a gente vive, a gente se conhece a vida por meio de alguém, né? É a mãe, é o cuidador primário ali que vai te mostrar o mundo, né? E aí tu vai saber que essa mão é tua, né? Que tem o brinquedinho. Então, assim, é por meio de alguém que tu conhece a vida, né? Então a gente precisa um do outro, e é claro que a gente pode escolher pessoas que realmente sejam boas para a nossa vida, né? Conviver com pessoas que nos façam bem. Acho que isso é muito importante, assim, né? Poder escolher isso. Tem uma pergunta aqui para Mara sobre depressão na infância. Deixa eu achar aqui. Só um minutinho. A pergunta era, não achei agora. Não sei. É tudo ao vivo, né, pessoal? Então é assim mesmo. A gente vai se atrapalhando, mas vai dando tudo certo. Cleia Araldi, a Naná, Dadinha, meu amigo Johnny, Luísa. Eu vou dizendo, tá, pessoal? Aí, ó. Tema super válido, principalmente nesse tempo em que estamos vivendo. Sim. Então vamos falar um pouquinho. Daí essa pergunta que fizeram ali também, não vi quem era, depois a Mara vê ali, sobre a depressão na infância e quais seriam os sinais que a criança dá, assim, um tema interessante, né? Tu gostaria de falar, Débora, sobre as crianças? Acho que é melhor tu falar. Então, desde a faculdade, né, a minha orientadora de estágio e a minha orientadora local, né, a psicóloga Elisa Pazini, né, que é a minha mentora, né, eu digo que eu sou cria dela porque foi trabalhando com ela e vendo o carinho e o profissionalismo dela com os pacientes, né, eu era oficineira dela, nas sessões de grupo, e me apaixonei por essa profissão, né? E então as duas me colocavam nos desafios, né? Vai atender criança, grupo de criança, vamos lá, né? Eu te acompanho, tu vai olhando, e daí aos pouquinhos foi me deixando sozinha com as crianças e acabei me apaixonando, né? Tanto é que o meu TCC foi sobre ludoterapia. Então as crianças, elas trazem muitas vezes um sofrimento e no dia a dia o pai e a mãe não percebem. Porque a criança fica mais quieta, então se entende que a criança está crescendo, está ficando mocinha, está ficando mais no quarto, mais quietinha. E às vezes isso é um sintoma já grave, um sintoma de bullying, né? Às vezes a criança está sofrendo bullying na escola. Então, como eu sou mais velha um pouquinho que tu, tenho um pouquinho mais de experiência de vida, né? Não é nem da profissão, porque nós nos formamos junto, né? Estudamos junto por uns longos anos, né? Nem foram tantos, né? Passou tão rápido. Mas eu tive uma vez uma menina que eu dava um curso de pintura e ela nos últimos dias, até anotei aqui, né? As pessoas que mudam o comportamento nos últimos tempos, que foi o que a Débora falou. E essa menina então vinha para a aula e eu notei o comportamento dela, o comportamento mudou. O que será que houve com essa menina? Daí um dia eu conversei com ela, né, de pertinho assim, e ela não me disse o que era, mas deu a entender que sim, tinha uma coisa grave. E eu naquela época não estudava psicologia, né, então era professora, e aí eu disse para ela, então vamos combinar assim, seja lá o que for, tu vai chegar em casa e vai contar para a mãe. Porque eu já era mãe, né? Então eu tinha aquele manejo, né?
da vida, assim, de aprendizado. E aí ela chegou em casa e contou para a mãe, ela estava sofrendo bullying, né, sendo ameaçada de apanhar, de levar surra, de que iam machucar os pais dela e chamando ela de várias coisas. E aí a mãe na próxima semana veio com ela e me disse, Mara, obrigado, né, eu não sabia, eu estava ali com ela e não percebi, achei que ela estava ficando mocinha, né, e não percebi que ela estava ficando triste. Eu, como via uma vez por semana, notei a mudança. A mãe, né, e aí respondendo a pergunta, os pais às vezes estão envolvidos nas suas próprias tarefas diárias, no cuidado com os filhos, a casa, os alimentos, as compras, pagamento das contas, né? E aí não percebem que os filhos estão mudando. E às vezes a mudança não é um processo natural do desenvolvimento, não é uma fase do desenvolvimento. Às vezes é um processo de bullying, às vezes é por causa de uma enurese, né, que é o xixi noturno, às vezes por causa de uma encoprese, que é o cocô, né, a criança não consegue fazer no banheiro, então ela vai ficando triste, ela não quer ir para a escola, porque na escola pode acontecer um escape desse. Sim. Então os pais precisam entender que não se bate na criança, né? Hoje em dia a gente sabe perfeitamente que não se usa mais essa prática, a gente conversa com a criança, a gente pergunta, a gente se coloca no lugar, a gente não julga, a gente traz ela para perto e aí ela se sente confortável em nos contar. Tem também o abuso, né? Às vezes a criança está sofrendo abuso sexual, né? As violências domésticas, então ela vai ficando no mundinho dela e se protegendo, né? E vai ficando triste, vai ficando deprimida, e vai ficando depressiva e só chora. Tem várias coisas, eu poderia falar a noite toda, né, Débora? Mas acho que eu já respondi a pergunta da pessoa, né? Então ficar de olho nessa criança, ver se ela sabe se divertir, se ela consegue brincar, se ela consegue fantasiar, né? Se ela está interagindo com os amiguinhos, se ela está com vontade de ir para a escola, se isso mudou de alguma maneira. Então esses são os sinais. E aí os pais identificando e não conseguindo, né, resolver, porque às vezes a gente sabe que tem pais que têm muita habilidade, né? Então o pai que não consegue, que não sabe como fazer, por favor, né, nós temos profissionais ótimos na cidade, né? Né? A gente também pode receber com muito prazer as crianças aqui no office, né? E encaminha as crianças para atendimento, porque a gente sabe que quanto mais cedo a gente resolve aquele problema, a criança passa por aquela fase e não leva para a fase seguinte esse problema que às vezes é muito grave, né? Sim. E isso que a Mara falou, né? Olha só, quando começa a prejudicar a vida na escola, a criança não quer ir para a escola, a criança mudou muito rápido, mudou de uma forma muito drástica, né? Se a gente for anexar isso ao adulto, né, na depressão do adulto acontece isso também. Então, assim, não é que a pessoa está muito triste, ou não é só tristeza, né? Bom, ela perdeu alguém, ela perdeu o emprego, ela está passando por uma mudança muito grande na vida dela, ela pode ter tristezas ao longo da vida por muitos motivos. Mas a depressão é quando essa tristeza, ela extrapolou, ela está causando um prejuízo na vida dessa pessoa. Então, na vida, no trabalho, na vida, nas relações, namorado, amigo, namorada, né? É essa mudança muito drástica que vai dar mais ênfase, né? Então, por exemplo, assim, a pessoa tem uma oscilação muito grande de sono, tem uma oscilação muito grande na alimentação. De repente ela começou a comer muito, de repente ela parou de comer totalmente, né? Começou a se fechar no quarto, mas era uma pessoa que era sociável. Então ela teve, movimentos drásticos que acabaram prejudicando ela em vários aspectos da vida dela. Então a doença mental, né? A doença se instala quando tu tem prejuízo, né? Então, assim, se a gente for olhar de um outro ângulo, né, agora mais psicanalítico, assim, a criança, quando ela começa a crescer, ela começa a perder
status que ela tinha, esse corpo que ela tinha, ela começa a mudar muito. E que mudanças são essas? E ela já está pensando diferente, se interessando por outras coisas. Então, nessa fase da criança passar para a adolescência, podem acontecer depressões aí também, né? Porque ela realmente está deprimida. Ela está entrando num mundo que ela não sabe muito bem qual é. E se a gente se colocar no lugar, né? E como a Mara falou, ouvir, estar ali para conversar, né? Porque se tu chega batendo, tu não vai saber o porquê. Não vai resolver, né? Não vai resolver. A criança não consegue entender por que ela está passando por isso e nem o que fazer. Vai se deixar. E aí é pior ainda, porque daí, vamos dizer que é um probleminha, né? Aí bateu nela, daí ela esqueceu, mas o problema tá lá embaixo do tapete. Aí tem outro probleminha, bateu, esqueceu. Foi. Aí tem um monte de probleminha embaixo do tapete que vão fazer assim na adolescência, ó. E aí vem o adolescente, que é muito revoltado, o adolescente que é muito deprimido. Então, assim, se a gente puder conversar antes, né, levar para o psicólogo antes, né, tentar resolver antes, isso já vai prevenir muita coisa. Débora, daí tu que é da linha psicanalítica, não que a gente não tenha tido na faculdade, mas enfim, né, eu voltei os meus olhos mais para a sistêmica, né, e tu mais para a psicanálise. A criança faz um luto do corpo infantil quando ela passa para a adolescência. É uma passagem de uma fase para outra. Ela chega a fazer um luto daquele corpo infantil, Sim. Talvez. É um processo muito dolorido para ela, né? Um luto mesmo, como se ela tivesse perdido alguém que ela amava muito e de fato ela está perdendo, né? Porque isso que tu falou é muito importante, né? A gente se deprime, a gente sofre muito, né? E algo nosso morre. E a gente precisa deixar que isso vá, para que outras coisas possam nascer. Porque se perde benefícios, né? Quando a gente Sim. deixa a infância, né? Benefícios físicos de presentinho, né? Chorou, ganhou, né? Essas coisas assim, de presente no Natal, presente no Dia das Crianças, e aí tem vários benefícios ser criança, né? Mas no momento que tu vai abrindo mão disso e vai vivendo e vai conseguindo assim desenvolver, tu vai encontrando outras coisas tão válidas ou mais, né? Tu vai aperfeiçoando isso. Por isso que acontece esse luto, porque coisas se perdem aí. Se perde o comer doce, se perde essas amizades, se perde muito dessa, digamos assim, como é que eu posso dizer isso? Dessa inocência, né? Tu começa a ver o mundo como ele realmente é, que nem todo mundo é legal, que tem bullying, que tem sofrimento, né? Tu tem uma vivência maior disso. Então é nesse momento de luto que a criança precisa de apoio, ela precisa de conversa, ela precisa, né, estar ali sendo cuidada. E não que alguém vá lá e bata nela, né? Então por isso que... Vou aproveitar de novo o gancho, e daí tu vai falando também, vai pensando, né? Os tijolinhos assim vão, né, se encaixando. Sim. Então a gente está falando sobre suicídio, né? Sobre depressão, sobre tristeza. Sim. E aí, para a gente finalizar o assunto criança, ou talvez para fazer um fechamento, lembrar que a Débora falou muito bem da criança que começa a ter sono, a criança que começa a dormir na escola. Então a gente precisa olhar o que está acontecendo com essa criança que ela está dormindo na escola pela manhã, né, Débora? Uhum. E às vezes ela fica vigilante à noite, porque à noite às vezes acontece a violência sexual doméstica. Então a criança vai para a escola com sono porque ela passou a noite vigilante. Né? Qualquer barulho, qualquer movimento na casa, ela sabe que vai acontecer alguma coisa, né? Então os pais, as mães, né? Hoje em dia a gente sabe que mudou a configuração familiar, né? Que existe, os pais se separam, tem novos companheiros, novas companheiras, irmãos por parte de pai, irmãos por parte de mãe, às vezes cuidadores, às vezes alguém da família que cuida, às vezes uma casa nos fundos, porque aquela pessoa que faz a violência, né, sexual contra a criança, ela
ela não é uma pessoa estranha, né? Era uma pessoa que a criança confiava, né? Então, perceber que a criança está ficando triste, está ficando depressiva, entender o porquê que ela não está dormindo, por que ela está dormindo na escola, né? Por que ela vive com sono? Porque ela está vigilante à noite, né? Então, fazendo esse fechamento aí. E a questão quando eu falei do luto do corpo infantil, me remeteu o luto por perda de alguém que a gente ama. Sim, né? Igualzinho. Alguém que morreu, né? Então, assim, o luto de alguém que morreu é um luto que se deve, é esperado que a pessoa sinta a tristeza. Sim. Né? É normal que a pessoa faça o luto, e daí a gente pode falar nas fases do luto, né? Sim. Que é raiva, a pessoa fica com raiva quando descobre que uma pessoa que ela ama morreu, um conhecido. Depois vem a fase da negação, né? Que ela diz, não pode, né? Como que essa pessoa morreu, não podia. Depois vem a fase da barganha, então, né? Eu gostaria que tivesse sido eu no lugar dela, por que essa pessoa morreu. Sim. Depois vem a depressão. Sim. Né? E aí, quando vem a depressão, a gente precisa cuidar se ela vai depois evoluir para a aceitação e a cura desse luto. Sim. Se ela não evolui para essas 5 fases, se ela não passa pelas 5 fases e fica na depressão, como tem muitos casos, né, que eu pude acompanhar lá no CAPS, de pessoas que perderam familiares muito próximos e se mantiveram, né, às vezes tinha alguma outra comorbidade ali, mas enfim, o luto virou a chave e aquela pessoa ficou com aquela depressão maior, né? Sim. Que se mantém por um longo período, né? Não sei se quer complementar um pouquinho sobre o luto. Assim, então tu vai ter que fazer um trabalho de luto muito grande e que vai demandar energia, que vai demandar da pessoa. Então, às vezes é importante que ela viva um pouco esse luto antes de trabalhar isso, porque realmente é muito pesado e abrir mão disso, né? E poder continuar e saber que a pessoa se foi, mas tu continua vivo e essa pessoa continua fazendo parte da tua história, mesmo que ela não esteja ali, isso é muito importante e isso é o trabalho do luto. Só que esse trabalho dá muito trabalho, né? É muito pesado, isso requer tempo, investimento de si mesmo. Então, por isso que é tão complicado passar por um luto. E precisa ser vivenciado, né? Precisa. As fases do luto é para isso, né? Para te passar por aquilo. A gente sabe que se tu não passa pelo luto, de alguma maneira, lá na frente, ele vai aparecer, né? Aquele sentimento, aquela dor vai vir numa alergia, numa queda de cabelo, numa depressão. Então, assim, as pessoas que estão passando agora por luto, né? Quem sabe até de uma pessoa que se suicidou, né? Sim. Graças a Deus não temos notícias aqui na nossa cidade ultimamente, né? Sim. Sobre isso, mas alguém que conhece, alguém que sabe de alguém que se suicidou ou alguém que perdeu um ente querido, muito querido, agora de pouco, da Covid ou por outra coisa, é importante vivenciar esse luto, né? E que os familiares deixem essas pessoas falar, né? Então eu acho que no Setembro Amarelo a gente diz isso, fala muito sobre isso, né? Sim. Falar é necessário, falar é preciso, precisamos falar no suicídio. Sim. E precisamos falar no luto. A gente precisa falar naquela pessoa que morreu. E o familiar, ele sendo só um ouvinte, ele já faz muito, né? Sim. Porque todo mundo tem a psicologia do senso comum, né? Aquela do pitaco, de achar que sabe. E muitas vezes uma escuta boa, né? Empática, ali eu tô contigo, sem te julgar, já ajuda, né, Débora? Ajuda muito, né? Ajuda muito e dá esse suporte social que a gente falava, né? Aí muita gente fala assim, é porque antigamente a gente almoçava tudo junto e hoje não almoça mais. Gente, não é o almoçar junto, é o estar ali, é o contar do seu dia, é o compartilhar e receber apoio, ou crítica, ou conversa. Não é almoçar, mas sim ter um momento onde tu e as pessoas que tu ama, que tu convive, estejam em união, estejam se apoiando. Porque com essa fragilização de laços, esse trabalho de luto, essa depressão vai ser mais difícil de enfrentar realmente. Então, assim, a gente precisa reconstruir esses laços,
Não é o almoçar, é sim estar ali, estar presente, estar ouvindo, ser compreendido e compreender, saber que tem alguém que pode contar, né? Então é isso que ajuda. Tem uma pessoa fez uma outra pergunta aqui, a Laila. Ela perguntou se esse desenvolvimento muito rápido das crianças prejudica essa questão emocional, né? Por ser tão rápido assim. Se isso causaria um pular etapas. O que tu acha? Então, Laila, as crianças hoje e sempre, né? Se a gente olhar lá atrás, as crianças também sempre foram muito inteligentes, né? Sim. Então hoje, quando uma criança nasce, já tem uma câmera digital ali tirando foto dela e jogando para o mundo, né? Para toda parte do mundo através da rede. E essas crianças que nasceram nessa era digital, que é a geração... Já me perdi, se é Z, enfim, é uma dessas letras do alfabeto aí, né? Então, essa geração, claro, né, elas recebem muito estímulo. Elas têm poucos meses de vida e elas já aprenderam que se passar o dedinho ali na telinha, acontece coisas boas, vídeos bons, né? E vem o pai e a mãe o tempo todo ali editando foto e tirando foto e chamando, né, para tirar fotinho. Então, a criança aprende pela observação do comportamento do outro, né? Então, muito rápido, tudo muito rápido. O que a gente sugere, né? Acho que cada pai, cada mãe sabe o que é melhor para o seu filho, e eu sempre trabalho isso com as mães no consultório, assim, que as mães fazem o melhor que elas podem e o melhor que elas conseguem, né? Então, às vezes a mãe chora e diz, eu errei, será que eu errei? Onde foi que eu errei? A gente vai olhar, a mãe fez tudo certo, ela fez o melhor que ela pôde, o melhor que ela conseguiu, né? Às vezes não foi o suficiente, às vezes não, porque nós somos humanos, né? Somos passíveis de erro, né? Ninguém sabe como que tem que fazer, né? Nem a receita de bolo às vezes não fica bem certinho como a gente queria, né? Então, assim, o pai e a mãe sabem o que é melhor para o filho, né? Às vezes, na correria do dia a dia, a gente acaba dando o celular na mão, o tablet, ligando a TV, né? Um tempo maior. Então, o que a gente pede, né? O que eu sugiro, o que eu aprendi com as pessoas que me ensinaram tanto, né? Sim. Que a gente tem que ter um equilíbrio. É como se fosse uma régua, né? Então, tudo que pende para um lado de menos, sim, é patológico. Tudo que pende para um lado de mais também é patológico, é ruim. Sim. Né? Então, a gente tem que tentar achar o meio dessa régua, mas também não precisa achar o meio, né, bem direitinho. Se a régua é 30, eu tenho que achar ali os 15. Não, vamos ficar ali entre os 14, 15, 17, 18, aquela coisa assim de equilibrar a vida e achar uma solução que fique boa para a criança e que fique boa para os pais. Entendendo que o pai e a mãe é que decidem o que é melhor para a criança, não é a criança, né? Quem sabe o que é melhor para o seu filho é o pai e a mãe. Sim, a criança precisa ter limites, sim, ela precisa, e às vezes ela pede, ela incomoda tanto que ela não está se aguentando. Era isso que tu ia falar? Exato. Vou deixar tu falar aí. Não, é exatamente isso, né? Precisa ter limite, e aí, né, se ficar alguma dúvida, assim, mas se tu é um pai atento, que está escutando, né, essa criança, está observando essa criança, né, e sendo observado por ela, bom, tu já vai saber essas necessidades que a Mari está falando, né, porque tu vai perceber isso. E se tu tiver dúvidas, tu pode ir para um profissional qualificado para ter algumas orientações. Porque, como ela disse, assim, né, a gente não é perfeito, não existe uma pessoa perfeita no mundo, né? Graças a Deus, né? Bom que não existe. Que coisa mais chata que seria, né? Sim, acho que para finalizar, assim, né, o que seria o amor à vida que a gente ia falar, assim, né? Seria isso, né? Cultivar as relações, cultivar o amor, se dar limites para as crianças, dar limites para as pessoas, para que não invadam o teu espaço, ter um tempo de qualidade, né? Então, assim, às vezes não vai precisar ficar um dia inteiro ali, mas alguns minutos de qualidade com essa criança vão ser suficientes, né? Qualidade, estar ali de corpo e atenção presente. Isso. Com o filho, com o marido, com os amigos, né? Com quem faz parte da tua vida.
Então isso é se conectar com a vida, né? É quando tu olha, tu realmente tem algumas questões, mas eu vou resolvendo, eu interajo, né? Eu me conecto, eu vivo apesar de muitos problemas que a gente tem cotidianamente. Isso que tu falou, então, pra gente encerrar, é bem importante. Não é a quantidade de tempo que tu disponibiliza pro teu filho, mas a qualidade do tempo. Então, se tu chega de noite com a criança que passou na avó, pegou na creche, enfim, e tu tem milhões de coisas para fazer em casa e tu também tá cansada, tu também precisa tirar um tempo para ficar na caixa do nada, né? Como a gente diz. Mas assim, se tu tirar 15 minutos para sentar com a criança no chão, brincar com ela, fazer uma partida com aquele jogo que ela gosta, ou se tá jogando videogame, tu fica ali dizendo que legal, filho, passa essa fase, parabéns, que tu fique inteiro, mas não escutando o Jornal Nacional, não vendo a novela, não mexendo no celular. As crianças no consultório, elas dizem, o meu pai não larga o celular, a minha mãe não brinca comigo, a minha mãe só fica no celular. Sim. Então, desde pequenas, as crianças já estão vendo que elas estão ficando de lado, né? Então, para que a gente possa desenvolver pessoas felizes desde a infância, né, que se tornem adolescentes e não aborrecentes e pais aborrecidos, né, e que se transformem em adultos prósperos e que se desenvolvam, né, que construam uma vida, que a gente possa olhar para essas coisas e esperar que a pessoa seja feliz, que é tudo que a gente quer é que as pessoas sejam felizes, não felizes o tempo todo, porque isso é impossível, mas que ela consiga ter um tempo só para ela, um tempo de cuidado, um tempo de reflexão, um tempo de se doar para o outro, né? E procurem ajuda, pessoal. Assim, ó, liguem para o CVC se vocês souberem de alguém que está enfrentando uma depressão. Expliquem para eles, procurem. Vai lá no Google, né, joga não é CVC, pessoal, desculpa, eu tô falando errado. É que CVC é uma marca forte, né? É o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né? CVV. Então, ligue para o 188, que alguém lá no CVV vai poder orientar, encaminhar, oferecer ajuda. E quem tem um apoio, tem uma rede de apoio boa em casa, ou tem um psicólogo, né? Nesses momentos de crise, de desesperança, possa ligar para essa pessoa e conversar no mínimo uns 15, 20 minutos, que eu tenho certeza que esse pensamento, essa ideação suicida, naquele momento, vai ceder. E é isso que a gente precisa, né? De laços afetivos, de saber que a gente não está sozinho no mundo, que a gente pode contar com as outras pessoas e com a gente mesmo. Porque é isso, a última coisa que eu queria falar, assim, né? Às vezes tu tá tão focado na depressão que tu tá vendo só ela. Mas aquilo é a depressão que tá falando. São aqueles sintomas que estão falando, são aquelas faltas neuroquímicas que estão falando. E não necessariamente a realidade, quem tu realmente é, né? E tudo que tu já passou, tudo que tu já venceu. Então acho que é isso também, né? Contar com o outro, mas contar consigo mesmo e saber que você já passou por inúmeras coisas e você pode passar por mais umazinha, né? Então é isso, assim, vamos ter tempo de qualidade com os outros e com a gente mesmo, estar ali inteiro. Era isso que eu tinha para falar por hoje. Muito obrigada. E eu, para encerrar, então, eu quero só pedir assim, que não julguem. Se vocês verem uma pessoa muito feliz na rua, num baile, num aniversário, e depois a pessoa volta para casa e se deprime, não julguem, é assim mesmo. Quando a gente entra em casa, a gente troca a sacolinha, né? Deixa a sacolinha, troca a máscara, ou tira a máscara, e em casa a gente tá ali deprimido, tá triste. Então, se a pessoa saiu, se ela conseguiu sair e se divertir, que bom. Que ótimo, que bom, vibrem com isso. Não julguem, porque só quem passou por um quadro depressivo, quem teve pensamento, né, de morte, de desesperança, sabe o quanto é sofrido, tá, pessoal? Era isso então por hoje, muito obrigada. A gente vai tentar responder, né, alguma coisa ali depois no direct, tá? E a gente vai fazer muitas outras lives, essa foi a primeira de muitas. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Eu adorei também. Tchau, gente. Tchau.